Faz tempo que a gente fala que Deus é brasileiro, que não é a gente que traça o nosso destino, como se a responsabilidade pela nossa grandeza não fosse nossa, fosse de uma força mágica ao nosso redor. A real é que grandeza não é um presente que cai no colo, porque a grandeza não vem de cima, vem do nosso esforço, do nosso suor, da nossa vontade. Pensar que grandeza é para os escolhidos é o que te paralisa, porque grandeza não é para os escolhidos. Grandeza é para todo mundo que decide ir atrás dela. A nossa meta é em 10 anos atingir 320 lojas em todo o Brasil. Agora, de posse da chave virtual que foi enviada, eu próximo ao condomínio, por geolocalização, eu consigo entrar no condomínio. Então, eu recebo a minha chave por SMS, eu abro, consigo abrir a porta e entrar. Após a minha entrada no condomínio, o morador que enviou a chave virtual recebe uma notificação via aplicativo e via e-mail da minha chegada. Em todos os nossos projetos é instalado um cadastrador local que vai fazer a captura das biometrias dos usuários remotamente pela central de monitoramento. Instalamos um interfone que vai falar diretamente com a nossa central de monitoramento. A nossa central de monitoramento vai capturar a imagem através dessa câmera e capturar a biometria do usuário previamente cadastrado no sistema através desse leitor biométrico. Isso é feito 24 horas e sem a necessidade de uma pessoa ou um funcionário da Atende Portaria no local. Se você ficou preso no elevador, está com algum problema, em todos os nossos projetos instalamos um interfone e ele comunica com a nossa central de monitoramento. Então, tem informação do ramal que a pessoa vai ligar, também pode ligar no telefone fixo e também nós ligamos o botão pânico a uma central de alarme para também evitar e ter um backup. Então, se caso falhe o interfone, o botãozinho pânico também vai informar que alguém está preso no elevador. Temos as câmeras e vamos conseguir ligar para a central de manutenção, ligar para o zelador dentro do horário comercial, ligar para o síndico. De alguma forma a Atende vai atuar para poder minimizar esses problemas. Em todos os nossos projetos é instalado o botão de emergência local para abertura de portas em caso de uma necessidade de evacuação do prédio. Então eu rompo o lacre, pressiono. Com isso, a porta fica liberada. A central de monitoramento recebe o evento em tempo real de que há algum problema no condomínio. Para a minha saída do condomínio, eu vou utilizar a mesma chave que eu recebi. Abro a porta. Olá, muito bom dia. Estamos aqui no programa Café com Síndicos para todo o Brasil. Síndicas e síndicos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com dois amigos, duas pessoas, dois colegas de trabalho, dois síndicos profissionais daqui de São Paulo. Para você aqui, pode ir escrevendo aqui no chat também, né, que a gente vai estar aqui respondendo suas perguntas. A gente vai falar de assuntos aqui de final do ano, né? Festas de fim de ano, assembleia virtual. Vamos atualizar vocês aí algumas
algumas informações, inadimplências, saber a opinião deles, trocar experiência, né? O programa Café com Síndicos está sempre aqui para trocar experiência. Quero agradecer a todos os nossos apoiadores, né, que estão aqui sempre com a gente no programa Café com Síndico. Obrigado aí pela força, obrigado aí pela grande audiência, você também. E ó, eu vou botar aqui na tela, pessoal, um QR Code do grupo da Conase Brasil. Quem tiver interesse em entrar, né, pode colocar aqui o seu celular, aqui ó, a câmera fotográfica, já entra no grupo da Conase Brasil. Você tem lá várias movimentações ali de opinião, de debate, com síndicos ali de todo o Brasil. Sejam sempre muito bem-vindos. Fala, ó, escreve lá, entra no grupo, escreve lá, viu o programa Café com Síndicos e tal, e aí a gente vai estar aqui para conversar, para trazer para você bastante informação. Bom dia, Josiana Gonçalves, seja muito bem-vinda, você que é síndica em São Paulo, na região sul. Como é que você está? Tudo bem? Oi, Sérgio, bom dia a todos. Então, tudo bem, graças a Deus, Sérgio. Esse momento que a gente vem ultrapassando aí, né? Nós podemos dizer que estamos ultrapassando tudo isso bem, graças a Deus. É isso mesmo, né? A gente tem bastante coisa para conversar aí sobre antes de pandemia, durante e depois da pandemia, porque a gente não sabe se a pandemia vai acabar realmente, se para 2021 vai vir a tal da segunda onda, a gente tem que se preparar e conversar sobre tudo, né? E meu amigo de sempre, não é a primeira vez que está aqui na TV Conase, Marcelo Coelho, tudo bem? Bom dia. Sérgio, bom dia, tudo bem? Josiane, bom dia para você e também aos demais que estão nos escutando, assistindo, ou qualquer coisa que assim o seja. Estamos bem, estamos aqui protegidos, né? Sempre com os cuidados devidos, mas tentando cortar essa evolução da onda, né? Que a onda que já está aqui já não é baixa, já não é pequena, e não vamos deixar ela crescer, não. Tomando os cuidados pessoais e dos nossos condomínios, a coisa vai ajudar a reduzir até acabar. Com certeza. E para você que está aqui, ó, pela primeira vez, ou está aqui com a gente, se inscreve no nosso canal, tem um vasto conteúdo, vai lá em playlists, vai ter toda a programação, programa Café com Síndico, programa Conversa Condominial, programa Manhã Condominial para você que é de Goiás, programa Baixada Condominial para você que é de Santos e região, programa Síndico Capixaba de todo o estado do Espírito Santo. Então você venha sempre com a gente aqui, que a gente está aqui com vocês, né, trazendo aí informação, trazendo conteúdo muito relevante, tá certo? E compartilhe também com a sua rede de contatos, né, põe aí no grupo do condomínio também o link, coloca aí no grupo, manda para o subsíndico, manda para os membros do conselho, porque a opinião, o debate é sempre muito bem-vindo, né? Bom, a gente está chegando aí no final do ano, né, queria falar com vocês a respeito de enfeites de Natal, né? Vamos falar como se não tivesse pandemia, né? Queria ver com vocês o seguinte, como é que vocês fazem para o enfeite de Natal, né? Vocês colocam um negócio muito, muito chique. Queria conversar primeiro com a Josiana, do tamanho do condomínio que você é síndica, de repente o condomínio é muito grande, exige um enfeite maior, né? O gasto que é feito todo ano, dá para aproveitar a coisa do ano passado, né? Como é que você faz esse tipo de trabalho aí, de enfeite aí do condomínio para o final do ano? Bom, Sérgio, eu acho que é importante nessa questão dos enfeites o minimalismo. Não pode também exagerar para não chegar ao ponto do exagero do brega, né? Que geralmente a gente tem que tomar esse cuidado. Então, eu procuro adquirir produtos que não sejam caros, porém que traga uma qualidade. Até porque esses produtos aí, alguns não vão resistir de um ano para o outro, mas muitos sim resistem e a gente procura guardar, acondicionar direitinho em um local, né, devidamente guardado, para a gente reaproveitar para o próximo ano. Procuro também trabalhar com luzes. Eu gosto muito de luzes. Eu acho que aquela questão dos enfeites com luzes, ele traz uma maior alegria para o ambiente, fica muito mais bem decorado, né? E eu procuro também não só colocar o meu gosto em si,
mas chamar os meus queridos conselheiros para conversarmos, conselheiras, né? A mulherada gosta muito disso, mas eu tive já conselheiro, que inclusive foi seu xará, que adorava quando chegava essa época do ano, e sentia muita nostalgia e gostava sempre de dar as opiniões dele, que eram opiniões que realmente agregavam, né? Então, para esse ano, que nem você falou, vamos falar, né, como se nós não estivéssemos assim, vivendo esse momento. Eu acho que a gente já passou tanta situação esse ano, que semana passada eu fiz reunião com o meu conselho, a subsíndica, e nós vamos manter também essa questão dos enfeites de Natal para o final do ano. Inclusive, semana que vem a gente já vai dar, inclusive, um input para não ficar para cima da hora. Observamos que os preços não estão muito razoáveis, então vai ter que dar uma boa pesquisada nessa questão de preços para adquirir enfeites de Natal. Mas vamos lá, porque é uma época que a gente tem que se alegrar, colaborar e comemorar, né, os aniversários do nosso querido Jesus, né, e a criançada que está aí sempre esperando também, né, essa época do ano, e a gente vai fazer de tudo para ser algo realmente alegre para todos. Merecemos, né, depois de um ano tão árduo, né, Marcelo, um ano tão difícil, um ano tão trabalhoso, um ano tão pesado, né, mesmo que a gente tenha ficado dentro de casa, mesmo assim foi pesado, né, Marcelo? Queria que você falasse um pouco. Foi. Então, eu vou trazer um olhar operacional e financeiro, né? Acho que toda festinha de final de ano quando a gente pensa em Natal, em situações que se relacionam aos atos que tem que ser praticados no final de ano, a gente tem que imaginar de fato que se esteja na previsão orçamentária, né? Que foi feita lá em janeiro, fevereiro, março, de prédio para prédio muda. Então, em regra, né, duas situações. Ou quando você pega um condomínio que já vem com um ciclo de operação inexistente ou existente de produtos de Natal, então você precisa pensar em incluir, né, ver se tem verba para isso, incluir e projetar lá para setembro, outubro, novembro, dezembro, começar a gastar. Então, esse é um foco, né, o financeiro, a atenção dada, né, e qual é o tamanho, né, do risco financeiro que o bolso pode acolher e que todos, ou pelo menos o conselho, representando a massa condominial, esteja de acordo em gastar. Agora, acertar 100%, né, com uma bala, acertar a unha do mosquito é muito difícil, né, agradar todos ou agradar tantos, né, sempre o que você faz é refletido positivamente e também negativamente. Porém, a gente tem que, pelo menos, atender a previsão orçamentária, ver se tem dinheiro, e também atender o gosto. E, normalmente, síndico externo, ele é morador, ele não é morador, então não é dele. Então, é gosto, né? Vou trocar um sofá da cor azul por roxo, eu posso achar lindo, mas os moradores ali do local não gostam, então paciência. Aí tem que ser o gosto deles. E em caso de festas, né, comemorativas, é a mesma coisa. Então, precisa pensar em luzes, em plantas, em árvores, em fiações, né? Um prédio, por exemplo, de 728 apartamentos, para eu esticar da entrada até metade da terceira, quarta torre, ou até a última torre, eu tenho que pensar em 6, 7 mil reais de gasto. Então é muita coisa. Já um prédio de uma torre só, que só tem uma entrada pequena, muitas vezes o dinheiro investido é só no hall social. Coloca ali uma plantinha colorida, uma árvore que brilha, é suficiente, né? 100, 300 reais, 400 reais. Então, já tive casos absolutamente extremos, né, onde, quando a gente chega e o prédio já contém os equipamentos do ano passado, eles são mantidos por 2, 3, 4 anos. Agora, quando ele já começa com a sugestão, você comprando, né, você consegue até durar mais. Então, você, 5, 6 anos, porém, tem que trocar as pecinhas, porque muitas vezes aquela reninha lá do Papai Noel, todo ano ela se dobra do mesmo jeito, né? Ela não vai para cima, ela não se movimenta para o lado, ou é para frente, para baixo, né? Então fica até meio monótono, né? Aí as crianças observam, poxa, Papai Noel é igual do ano passado, aquela coisa. Então é interessante, de repente, trocar de lugar, colocar um lugar diferente.
hoje tem pequenas situações de tecnologia que você consegue fazer ele divulgar numa parede, né? Então fica aquelas luzes assim brilhando, você paga um pouco a mais, mas é possível, de repente, né, a impostação que um conselheiro muitas vezes pode dar de conhecimento da área ajuda muito a visão do síndico, né? Então muitas vezes o síndico tem que escutar o que todos querem, né? E muitas vezes saber o que incomoda, né? O que tira o sono dos moradores, né? Muitas vezes é inadimplência, muitas vezes é barulho de vizinho, aí chega no final do ano, tem as festinhas de Natal. Vamos fazer o quê? Então, dentro da própria previsão orçamentária, tem um panetone que precisa comprar para os funcionários, às vezes os prestadores, a cesta de Natal. Então, assim, tem essa abrangência maior, né? A não ser as árvores e luzes de Natal. Então, acho que a atenção que tem que ser dada é essa, né? Começar lá de janeiro, fevereiro, financeiramente, mas, logicamente, projetar isso para gastar lá para o final do ano, né? E dentro do possível, sobretudo aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, onde tem locais que vendem produtos com variedades grandes e custos menores, comprar um pouquinho antes do Natal, porque você consegue ter uma negociação melhor e um custo um pouquinho melhor, né? Lá para setembro, agosto, setembro, outubro, e não chegar na última semana de Natal, porque tudo fica mais caro. Né? Mas é isso. Legal. Ô, Josiana, e o Marcelo falou uma coisa bem interessante sobre a parte financeira, eu queria escutar um pouco de você. No caso de enfeite de Natal, né? Em janeiro, a gente não desconfiava, em janeiro de 2020, que a pandemia ia se tornar o que tornou o ano de 2020, né? E você colocou na despesa, né, na previsão orçamentária em janeiro, no começo do ano, fevereiro ou março, não sei quando é que você fez, mas você colocou na previsão orçamentária despesas com enfeite de Natal? Ou como é que você, o que você como síndica, né, sugere? Inclusive eu vou falar do teu site aqui daqui a pouco também, está de parabéns, olhei o teu site, vai ser uma grande novidade aí para 2021 na sua vida, que eu sei, está de parabéns. Você colocar, né, essa previsão orçamentária, ou você tira do fundo de reserva, chega no final do ano e decide falar, vou tirar do fundo de reserva, o que você faz? Sérgio, eu procuro trabalhar da seguinte maneira. Na parte da previsão orçamentária, a gente sabe que se a gente não tiver uma questão da folga para aqueles diversos que saem justamente para a questão de enfeites, e durante o ano a gente também faz outras festinhas, que não foi o caso desse ano, né? Mas tem a festinha de Páscoa, que às vezes o pessoal pede que faça, né? A reunião ali e tudo. A gente tem que fazer algum tipo de decoração. Teve agora o Halloween, né? Também requer também algum tipo de decoração, e a gente vai guardando também todas essas decorações, né? E vai agregando, vai ajeitando a cada ano. E então eu trabalho não com a nomenclatura de fundo de festas, mas fica dentro daquela discriminação de nomenclatura de diversos. Então, a gente consegue tirar dali para poder fazer esse investimento. Mas eu confesso para você que, em termos assim de festa, eu sou uma síndica meio mãozinha fechada. A gente tem que ir conforme o Marcelo falou. Porque todo mundo quer tudo, e não dá para atender tudo, né? A gente tem que ir conforme a previsão orçamentária dá. Eu já digo, olha, a gente vai ter X para trabalhar com isso, então o que vai determinar como é que vai ser e o que vai ser o que a gente vai ter dinheiro para dispor para isso, que a gente não pode também, né, e sair fazendo de qualquer jeito, porque dá problema aí no nosso caixa e nos números. Mas, assim, é uma questão de entendimento até de um conselho e de todos, que a gente procura fazer o melhor, mas tem que ser dentro do que a gente tem de orçamento para poder devolver isso daí para eles, é uma coisa legal. Dentro das possibilidades, né? Não tem jeito, né? Exatamente. Eu queria falar com vocês agora sobre a Assembleia Virtual, né, na prática, porque vocês dois são síndicos, vocês
Primeiro eu queria saber do Marcelo. Marcelo, você chegou a fazer alguma assembleia virtual? Depois tivemos em outubro agora o final daquela lei 14010, né, que estava falando da assembleia virtual. Eu já fiz alguma programação com alguns advogados aqui também, já falamos dessa lei 14010 desde a época que ela foi lançada, acho que foi em maio, junho, mais ou menos, né, que ela foi assinada, né, e assim, a gente está aqui. Eu acho que a lei da Assembleia Virtual, eu vou dizer como presidente da CONASE, como assessor aí de vários condomínios, que a Assembleia Virtual, quando você acabou a lei, mas ela pode continuar a qualquer momento, né, a plataforma vai estar lá, vai estar tudo lá, né, e aí eu acho que o pessoal gostou, né, Marcelo? Então, Sérgio, acho que é bom iniciar essa conversa pela própria lei mesmo, como você falou, né? 14010, ela vinculou algo que muitos esperavam no sentido de potencialização de lei, né? Porque muito se falava, muito se dizia, no Código Civil está, na minha convenção está, então já é suficiente, tá? Mas sempre quando vem algo, né, do governo, algo superior, todos se tranquilizam de alguma forma ou outra, todos se tranquilizam mais. E aí qualquer síndico, nesse caso, pode dizer, não, a 14010 já permitiu isso. Então, logicamente, ela teve um pleito de benefício para muitos que tinham dúvidas, né, até quando ir. Então, se estendeu para alguns, isso foi até benéfico financeiramente falando, né? Poxa, o meu ia vencer em junho ou julho. Opa, tenho mais 4 meses de prazo, né? De repente, o que eu não consegui fazer, consigo reverter e, de repente, a minha própria continuidade aqui, ela pode ser um facilitador. Por outro lado, para quem já estava com a forca no pescoço, sofreu mais, né? Teve que aguentar mais reclamações, moradores, problemas, prestadores, funcionários. Então, assim, se já estava com um dia marcado para sair, penalizou e doeu mais, né? Sofreu muito com isso. Porém, não acredito que essa seja a maioria, seja talvez a minoria. Mas, de fato, o que é possível dizer é que isso alargou uma possibilidade enorme do síndico apresentar o seu trabalho por um período maior, né? Então, isso foi um facilitador. Logicamente, dentro desse período, né, que foi tudo novidade, o que a gente percebe é que, nesse contexto, os síndicos, por conta da pandemia, de repente, eles foram mais ágeis do que o governo, né, federal, o governo estadual e por aí vai. Porque tomaram decisões mais rápidas, né, de fechar salão, fechar churrasqueira, fechar academia, diminuir fluxo, realizar proibições internas, etc. E agora, por outro lado, depois, o que aconteceu foi uma inversão, né? Quando isso começou a abrir, né, o governo fez a divulgação das bandeiras, e aí cada estado, cada cidade tinha uma diferenciação, então começaram aqueles fluxos de informações. E aí, o que você está fazendo? O que você fez? Então, as dúvidas, por alguns, elas se esclareciam, mas para outros se perpetuavam. Porque, assim, às vezes você pedia uma opinião num grupo de WhatsApp de síndico, e vinham 30 modalidades de respostas, né? Então, você tentava fazer um filtro, mas mesmo assim você ficava muito pendente na decisão. Por quê? Muitas vezes aquela que você entendia que era boa, às vezes até o teu próprio conselho ia contra você. Então, era uma tomada de decisão bem difícil, né? Você, por exemplo, vê as academias na rua todas sendo liberadas e internamente você permitindo só um lá dentro, né? Aí os moradores já diziam, puxa, mas por que isso, né? Quem é você, síndico, para dizer que não pode? Então, esse conflito ele foi muito forte, né? Foi muito forte mesmo. E no quesito das assembleias, logicamente, quando a gente se fala de conceito de conhecimento técnico, né, de usar notebook, de se cadastrar no Wi-Fi, de colocar senha, travou, vou ter que ligar, caiu, tal. Isso, para muitos, é um mundo ainda absolutamente distante, né? Para outros, sobretudo os mais adolescentes, os jovens, né, prédios com moradores mais jovens, isso é muito simples, é muito rápido. Então, cada prédio trouxe uma situação de visão e decisão do síndico, né? Eu tive assembleia que ela foi híbrida, né? Foi presencial, porque alguns não
disseram que só participarão se forem presencialmente, então, logicamente, cadeiras distantes, né, proteção de álcool gel, máscara, tudo mais. E paralelo a isso, foi feito também a virtual, né, onde tudo correu de forma normal. Então, o que acontecia? Na própria sala, né, ali no salão, as pessoas estavam com o seu celular ou notebook, mas estavam presencialmente participando, né? A maioria tudo com celular, mas às vezes o celular ele não apresenta, não mostra muito bem a imagem, né? Eu fiz a apresentação em PowerPoint que eles não conseguiam ver as letras, então é uma situação muito difícil, é nova, né? Então, assim, agradar a todos, também numa questão de assembleia, não foi e não será fácil se continuar sendo virtual, que é uma tendência grande, enorme, né, que vem, que se perpetue, né. E, logicamente, hoje no mercado a gente tem muitas ferramentas, muitas empresas que já divulgam, né, o próprio Sérgio já tem uma divulgação enorme de concorrentes do mercado que trabalham nessa área, né, e que tem possibilidades de fazer isso de forma muito mais simples, rápida, que alcança bons, médios ou nenhum conhecimento na área. Entendi. E você, Josiane? Então, Sérgio, a questão da Assembleia Virtual realmente trouxe muita polêmica, porque para uns a tecnologia está bem acessível, consegue, né, utilizar todos os instrumentos que a gente tem hoje de tecnologia dispostos, só que para muitos, como o Marcelo falou, ainda é uma realidade distante, né? Não só a questão do acesso, como também como manipular, como acessar, como utilizar as ferramentas. A gente vê problemas hoje, até com a questão de utilização de app, quando a pessoa precisa se cadastrar um e-mail para utilizar aquele app. O condomínio, a gente, durante agora a pandemia, a gente teve que se adequar para facilitar. Adequar no seguinte sentido, nós trabalhávamos, a gente já tinha no nosso projeto, substituir cada vez mais papel por plataforma, né? E nós conseguimos fazer isso durante a pandemia. Então, nós conseguimos implantar, fazer uso de app, né? Teve bastante dificuldade na questão de utilizar essa ferramenta, então nós tivemos que também explicar direitinho como é que iria funcionar, e graças a Deus, está tendo uma boa aceitação depois que a pessoa passa a utilizar. Mas a gente ainda está no momento de transição disso daí, e que a gente vê que se faz necessário, né? E para se tornar a questão de um hábito, tem que ser uma ferramenta que traga facilidade e não dificuldade. Então, a parte de abertura de espaços que a gente teve que fechar para depois gradativamente ir abrindo conforme as fases foram avançando, a gente aproveitou para fazer também enquete. Então, isso daí foi bem legal, porque as pessoas participaram, colocando ali o seu posicionamento do que seria e como seria, conforme as realidades que nós levamos para eles opinarem. E, por incrível que pareça, as enquetes, elas também vêm polarizadas, conforme a nossa sociedade. O condomínio ali é uma amostra da nossa sociedade, né? Então, veio polarizado. Então, aqueles que ganharam para abrir foi uma diferença mínima daqueles que votaram que não era para abrir, que era para continuar tudo fechado. E aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de implementar todos os procedimentos, até com medição de temperatura, levando a consciência que cada um é responsável pela sua saúde, né? O isolamento social, o distanciamento e também com o outro. Todo um trabalho a ser desenvolvido educativo, né? Outro ponto que é
extremamente difícil de explicar, porque todo mundo tem acesso a várias informações e globalmente. E às vezes chega uma pergunta, mas por que em tal lugar já está tudo aberto e aqui não? Aí a gente tem que ter a questão de explicar de uma maneira até técnica a questão das fases que cada lugar está fazendo, né? E que a gente está fazendo uma abertura gradual, com segurança, para que isso daí realmente venha a dar certo. Precisa da participação de todos para que isso ocorra com sucesso e dê certo. Mas eu acho que a maior dificuldade que nós tivemos durante esse período justamente a questão dos pensamentos, que é normal, a gente nunca tinha vivido isso, anteriormente também sempre houve essa pluralidade de pensamentos, né? Só que agora, essa pluralidade de pensamentos, se a gente não chega a um ponto comum, afeta a saúde de todos, né? E a gente tem que ter essa consciência que a gente precisa, cada um de nós, colaborar com tudo que está sendo feito, tanto pelos governos, em termos de abertura e distanciamento social, e nós, síndicos, também preocupados, né, e responsáveis por manter ali um ambiente ali adequado para que as pessoas consigam utilizar o condomínio, mas de uma maneira segura. Legal. Sérgio, pode falar, Marcelo, pode falar. Uma coisa que eu percebi, eu aumentei um pouco esse período e eu percebi que foi interessante, porque como as pessoas estão em casa, né, a grande maioria trabalhando no home office, ou até mesmo se estão no pleito do trabalho lá fazendo atividades, eles estão de frente, a grande maioria, né, estão de frente para o computador, aqueles que trabalham com esse foco direto. Então eu aumentei muito os comunicados, né, para diversas situações, por exemplo, a pandemia, como é que está indo, a abertura dos salões, etc, etc. E nos próprios comunicados eu tenho trabalhado muito essas comunicado figurativo, onde, por exemplo, se eu vou falar do carteiro, eu coloco um desenho ali de um carteiro, etc. Isso tem tido pequenos ou médios retornos interessantes, que o pessoal tem obedecido, né, sobretudo falar de multa, de advertência, barulho de vizinho. Então eu pego o posicionamento que fala o regulamento, ou então a convenção, e coloco no comunicado. Isso vai, o morador vai ingerindo isso de pouco em pouco e vai se tornando um hábito. Então toda vez que chega o comunicado, ele lê. Isso é bacana, né, e sobretudo agora nessa época de pandemia, falar do assunto, de como o governo tratou, as evoluções que ocorreram, as bandeiras que mudaram, e o que o prédio está tomando como decisão enquanto síndico e conselho, né, e isso como a Josiane falou, comparado, né, existem sempre os comparativos, né, mas o meu vizinho, mas o meu tio, lá no prédio do meu avô, etc. Sempre tem frases assim, que são positivas, não são negativas, mas cada um tem a sua realidade, né. Então, esses comunicados, até mesmo, por exemplo, para inadimplência, né, eu faço um desenhinho de uma dificuldade de pagamento e fazendo uma relação dos últimos 12 meses ou 24 meses com gráfico, e depois eu falo, como que está a nossa inadimplência? Está assim, melhorou, está ruim, está difícil. Por quê? Isso já vem no demonstrativo que todo mundo recebe mensalmente da administradora. Porém, a leitura que cada um faz ou sabe fazer é muito diferente. Então, isso contribui bastante. Entendi, muito legal. Porque, na verdade, igual vocês estão falando aí de alguns problemas que as pessoas não se adaptam à tecnologia, a gente tem outros problemas também que são solucionáveis. Por exemplo, problema de procuração, né? A tendência e o que aconteceu durante a pandemia com as assembleias virtuais foi diminuir drasticamente o número de procurações, porque não faz sentido mais dar procuração para alguém, para o vizinho. E problema de procurações vocês já tiveram? Porque, assim, a convenção diz que não precisa reconhecer firma, né? Ou ela é omissa e não fala nada. E aí, obviamente, você, síndico, vai lá e obedece, ou seja, não precisa reconhecer firma. Aí vem o morador, dá uns tapas na mesa do presidente na hora da Assembleia e diz que essa assinatura é falsa, né? Como em brigas que já aconteceram. Isso já aconteceu? Alguém, não sei se a Josiana quer falar alguma coisa sobre procuração? Alguma experiência negativa, né?
Então, essa questão que você está colocando da procuração, Sérgio, a não exigência, né, que não tenha de reconhecimento de assinatura, eu prefiro pecar pelo excesso, e antes de soltar algum edital que vai ter assembleia, a gente alinha com o conselho de como que iremos proceder. E, para não dizer que, tipo assim, muitas das vezes é somente uma decisão daquele corpo diretivo, eu acho que é importante também o síndico buscar um embasamento no jurídico, no departamento jurídico dele, e tomar uma postura de como que vai proceder em relação àquilo ali. Porque senão, realmente, pode ocorrer algum tipo de problema, né? E que a gente pode, naquele momento ali, conseguir sanar, e às vezes não, até vir aí, de repente, até impugnar a Assembleia, enfim. Mas eu procuro pecar pelo excesso na questão da formalidade ainda, que eu acho muito importante para que não tenha um prejuízo maior para os demais da coletividade em relação de termos ser arguído uma nulidade na Assembleia por conta de representação, que eu acho que é muito mais prejudicial para aquela coletividade do que exigir realmente um reconhecimento de firma, né? Entendi. E você, Marcelo, teve alguma coisa? Então, em caso de ajuizamento, efetivamente, não. Mas em caso de confusão, conflito, dúvida, questionamento, sim. Agora, o que eu noto é o quanto é importante a gente criar um encorpamento, né, trazer alguma coisa robusta, no sentido de se atentar, e essa deve ser uma das tarefas de todo síndico quando entra em um condomínio novo, é de ler 100% da convenção e do regulamento, né? Então, na próxima assembleia, dá uma olhadinha o que trata essa cláusula, esse item específico, para tentar descobrir ali qual o direcionamento de trabalho que tem que ser feito, conforme aquela convenção do condomínio. E, inclusive, saber quantas procurações cada unidade pode carregar no bolso. Porque eu já participei, inclusive, de concorrência para sindicância, e que eu não ganhei, de um condomínio que a pessoa levou 32 procurações no bolso. Então, logicamente, quando eu e os outros concorrentes soubemos disso, ali nos bastidores, antes de começar, o foco ficou total para esse morador, né? Você olhava para ele com um sorriso, fazia assim, ó, eu sou corintiano também, aquela coisa assim, para ver se convencia ele. Porque, assim, é muita coisa, né? Salvo exceção, se ele é proprietário de tantas unidades, né? Porém, essa questão, ela de fato, ela pode ser igual a presença de um devedor na Assembleia, né? Existem leituras e existem leituras, né? A gente tem que entender o que está na lei. Porém, cada condomínio tem uma tradição de passado que a gente nunca pode permitir se foi um erro e continuar o erro, e a gente tem que sanar logo. Porém, o que acontece é que tem prédios que simplesmente pedem uma assinatura, né, um documento com uma própria procuração, mas sem o reconhecimento propriamente em cartório. E já vi casos com reconhecimento em cartório, já vi casos que simplesmente trazendo o RG para comprovar a conferência visual do mesário, do presidente da mesa, é suficiente. E também situações onde, assim, tudo é duvidoso, né? Todos duvidam de tudo. Então, qualquer assinatura parece que é uma falsidade, assim, absurda, né? Que está muito bem falsificada, etc. Então, a gente tem que tentar evitar correr esse tipo de risco, porque senão depois tudo volta para o colo do síndico. Ainda que no dia da Assembleia, quem tem mais força não é o síndico, é o presidente da mesa, né? Junto com ali a administração, etc. Mas o presidente da mesa é que manda. Então, agora, para isso, precisa estar bem definido na divulgação do edital como tem que ser feito. Por quê? O edital, ele simboliza o ato comunicativo, né? O registro do conhecimento do protocolo é que todos tiveram o conhecimento da divulgação, foi dado, etc., conforme a lei pede. Não sei se é um 3, 4 alguma coisa,
que todos os proprietários tenham ciência de que haverá assembleia. E depois, o que será exigido na assembleia? Olha, precisa que seja levado, por exemplo, a procuração assinada e reconhecida em cartório. Por quê? Porque o presidente da mesa, ele não tem o poder visual, né, para fazer a leitura ali com tantas possibilidades, 15, 20, 30, 40 procurações em 2, 3 minutos. Né? Muitas vezes acontece isso. E também já vi situação onde foi tudo levado à visão normal. Olha, todas as procurações estão aqui, a assembleia irá ser realizada. Se ficar no nível de empate, por exemplo, 25 votaram contra 24, aí será feita a leitura, a avaliação prévia dessas procurações, para, no momento necessário, o presidente da mesa validar. Olha, está muito duvidoso essa, e isso pode reverter a definição da escolha, né, da votação. Porque senão se gasta muito tempo fazendo um monte de leitura e na hora de votar votou todo mundo 100%. Então, assim, não teve necessidade nenhuma de gastar todo aquele tempo de avaliar, né, a validação da procuração. Então, e agora, logicamente, nessa época de pandemia, assim, aumenta muito mais a possibilidade de você, no conforto da sua casa, assistir e participar. Então, a procuração é isso que o Sérgio falou. Ela, de certa forma, ela perde um pouco o sentido, porque você pode participar na sua cama, né, deitado, assistindo, escutando. Verdade. E, ó, pessoal, para só dar um recadinho para vocês aqui, obrigado a todos que estão aqui com a gente, né, no chat, ó, simpla.com.br/Conase, os próximos eventos da Conase, né, o site aí dos nossos patrocinadores passando aqui embaixo também, para você conhecer os projetos, são pessoas que atendem com qualidade, né, com excelência a todos os condomínios em todo o Brasil, tá? Então, simpla.com.br/Conase, você tem aí todo o acesso aos nossos eventos, cursos e tudo mais aí da Conase, né? Bacana, bacana, vocês dois estão falando muito bem aí, parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem. Agora eu queria falar também um pouco de inadimplência, junto com previsão orçamentária aí para o começo do ano 2021, né? Ou seja, a gente teve uma inadimplência fora do comum, né? Pelo menos foi essa a pauta ou a previsão que a gente tinha por conta da pandemia, né, em 2020. Queria saber o que confirmou, o que não confirmou nos condomínios que vocês são síndicos, né, com a pandemia, né, e também como é que vocês estão projetando aí para 2021 os orçamentos. Queria começar pelo Marcelo também agora. Marcelo, o que você está projetando aí para 2021 e os condomínios que você atua como síndico? Você falou que são 3 condomínios, né? Queria que você falasse, porque cada condomínio é uma vida diferente, né? Não adianta você... Às vezes você é síndico de 3 condomínios na cidade de São Paulo, que né? Só que um condomínio você teve uma inadimplência absurda por causa da pandemia e outro não, né, Marcelo? Exatamente. Cada condomínio é um país, não tem como pensar diferente, né? É uma situação muito peculiar, onde você pode simplesmente ser só quase mais um morador, ou você pode ser um prefeito, dependendo do tamanho. Mas a inadimplência, nesses casos que eu acompanho, não teve problema, de fato, né? Ela teve uma continuidade do que já era. Um caso de um aumento foi de 1 mês ou 2, depois foi acertado, enfim, não teve propriamente essa queda, né? Que se esperava, que se entenderia se ocorresse de forma normal, porque as pessoas perderam ou diminuíram a rentabilidade. E agora, o que pensar ainda daqui para frente, né? Nós estamos aí entrando em novembro, materialmente isso ainda é um risco mensurável, né? O risco existe, agora final de ano, festas, todos os impostos chegando, carro, veículo, né? IPTU, e os custos normais que cada um tem na vida, né? Financeiro. Então, logicamente, a gente ainda corre o risco, mas por enquanto que eu posso dizer que não tive problemas, né? Em relação à previsão orçamentária... A gente está aí entrando em novembro, dezembro, janeiro, porque começa férias, começa a lista de material de escola, começa a matrícula. Matrícula já, na verdade, desde outubro, já estão me azucrinando aqui com desconto, todo mundo, desconto 30% de matrícula. Chega uma hora que você fala, pô, cadê o dinheiro, né? O síndico tem que pensar nos filhos dos moradores, né? Exatamente.
Exatamente, e os descontos são grandes agora para poder ter o líquido na mão, né? O credor, no caso. Mas, de fato, até nem comentei essa questão das escolas, né? Então, é mais um elemento aí dentro que aumenta o caldo. Mas, questão de previsão orçamentária, eu gosto muito de tratar ela com muito detalhe, né? A gente não tem uma assertividade 100%. Porém, a gente precisa tratar cada uma das linhas 100%. Isso sim. Agora, no mês seguinte já pode errar um pouco, no outro mês um pouco mais, porém tem que ir acompanhando e tem que ir registrando, fazendo uma planilha pessoal, de controle pessoal, além daquela que normalmente a administradora faz e encaminha, para validar, para ver se está certo, né? Qual foi a margem de acerto ou erro, né? O êxito ou não, para que depois isso seja explicado de forma mais tranquila, porque dentro do mês você errou um cálculo, por que errou? Porque teve uma ocorrência, um carro bateu no portão e gastamos 25 mil para arrumar, então extrapolou. Aí já deixa a nota fiscal do processo junto, já deixa a história junto, já deixa, de repente, até os e-mails, né, tratado com os conselheiros junto, porque isso lá na frente vai fazer diferença. Quando a gente tem um erro conhecido, ou um desvio conhecido, é uma história, né? Você teve a apuração da informação. Agora, quando pergunta no meio de uma assembleia, o que é esse 25 mil, e você não lembra ou não sabe, por mais que 3 dias depois você consiga, aquele tom de interrogação alto, né, pairou pelo ar, né, seja pelo morador que perguntou, ou pelos presentes que escutaram. Então, assim, o síndico, muitas vezes, ele precisa ser um ótimo controlador de informação, né? Quase um balcão de informações. Porém, não consegue tudo. A previsão orçamentária, ela facilita muito você a chegar a 100% de um êxito, mas desde que isso exista, né? Então, assim, de um condomínio para outro, eu digo que isso muda muito. Eu tive um condomínio que eu fui síndico de 224 apartamentos, que ele era um brinco a previsão orçamentária ali. Até porque tinham 5 conselheiros financeiros que faziam reunião comigo todo mês. Então, a gente tratava assim, de aumentos percentuais por grupo de conta. Por que evoluiu, por que desceu. Então, assim, logicamente, precisa ter uma pequena visão de um reflexo. Se eu faço uma demissão de um funcionário, eu não vou ter um aumento, né, pela rescisão só em uma conta. Ela se reflete em outras também, nos benefícios dados, nos impostos recolhidos. Então, precisa ir explicando conta a conta, para poder depois chegar numa conclusão única, né, de entendimento. Agora, no caso de pandemia, por exemplo, nas penúltimas linhas ali, esse ano eu incluí, né, a linha de Covid, né, Covid-19. Então, a gente gasta lá, por exemplo, R$100 por mês, R$300 por mês de produtos para deixar disponíveis, etc. Então, isso, estando registrado ali, você pode até gastar menos ou gastar mais, mas pelo menos você tentou lembrar e criou uma expectativa de custo, né? Porque se você não coloca, aí alguém descobre, né? E sempre numa assembleia, sempre tem aquele morador quietinho, silencioso, mas que está com o radar ligado. Aí ele faz aquela pergunta que te derruba na frente de muitos, né? Mas e você não conseguiu colocar na previsão aquela linha, etc, etc? Poxa, senhor síndico, como o senhor está desatento? E aí você vai dizer o quê, né? Então, você precisa criar uma fala educativa para dizer para ele que todos erramos, todos tentamos, tal, e que não foi observado. E, logicamente, a partir daí, começar a criar essa linha, né? Então, a previsão é um negócio muito, muito sério, né? E não é só para empresa grande, não, quando eu falo empresa, no caso não é nem condomínio, né? Normalmente as empresas grandes e médias que possuem essas previsões, mas condomínio também, no sentido de que, ainda que ele não seja uma empresa instituída, né? Mas ele tem os procedimentos dos condomínios, eles podem e devem se equivaler a uma empresa, né? Procedimento, controle interno e tudo mais. Legal. É isso aí você, Josiana. Como é que você está projetando aí 2021 aí para a previsão orçamentária e falar um pouco da inadimplência? Então, Sérgio, essa questão aí realmente desse ano aí, né? Tivemos assim um ano totalmente atípico. Porém, eu acho que, como até que o Marcelo bem pontuou, a questão da característica de cada condomínio, né?
comportamento daqueles que realmente eles pagam pontualmente, né, recolhem pontualmente a sua cota condominial, né, e aqueles que já vêm até de um jeito de lidar em relação a pagamento e que permanece naquele comportamento financeiro, e durante a pandemia piorou, né? Acabou que aumentou, eu percebi que aumentou em relação àqueles condôminos que já têm um comportamento de não se relacionar bem no recolhimento da cota condominial. E aqueles que preocupados realmente, que têm aquela preocupação né, em honrar a cota condominial, ficaram bem preocupados e procuraram melhorar cada vez mais. Eu tive algum aumento, sim, na questão da inadimplência, mas nada que impactou no número que eu já não tivesse resolvido lá atrás, quando eu peguei um condomínio que estava com X, digamos, de inadimplência, consegui reduzir para ficar numa questão administrativa e financeira e contábil até que confortável para conduzir os serviços de trabalho no condomínio. E esse X acabou quase que chegando no que eu tinha pego e recuperado anteriormente. E aí a gente tem que fazer todo um trabalho, né, em cima disso daí, para poder realmente recuperar. Essa questão da inadimplência é um trabalho constante que a gente tem que realmente ir fazendo contato, a questão da educação financeira, porque as contas vão chegando, né? E, assim, é curioso, porque muitos condôminos não têm a noção de que quando aquela quantidade de condôminos deixam de pagar, outros estão bancando por aquilo, né? E aí vem o Marcelo deve passar por isso, às vezes vem tentar negociar e diz, não, mas eu quero tirar a multa, eu não quero pagar essa multa, não quero pagar juros, e nós não temos como ajeitar isso daí, porque a gente está administrando bens de terceiros, né? E legalmente a questão da multa e dos juros foi colocado justamente como uma penalidade para aqueles que não conseguiram pagar em dia, por diversos motivos que também não cabe a gente tentar pontuar aqui. Mas, e tem a questão moral, né? Nossa, você vai tirar multa e juros de alguém que não conseguiu pontualmente, né, pagar e vai estar bonificando. Como é que fica a questão moral em relação àqueles que, né, ali honrosamente vem e paga, muitas das vezes na data ou até antes? Tudo isso a gente tem que também explicar, porque as pessoas também não têm, os condôminos não têm, às vezes, essa noção de como funciona isso, e acha que o síndico tem o poder de tirar juros, multa, pode até tirar, mas pode dar um sério problema aí na questão da administração dele, né? Então, a questão toda aí da inadimplência, a gente tem que pensar para o ano de 2021, analisando o perfil socioeconômico desses condôminos, né? Como que se comportaram em relação a esse ano, que foi um ano atípico, e trabalhar em cima disso daí para a gente fazer uma previsão orçamentária. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir para a gente tentar ajustar aí. Legal. E, na verdade, a fala de vocês me deu uma ideia, me deu uma situação aqui, porque em 2009 nós tivemos a H1N1, né, a gripe suína, né, que, na verdade, algumas pessoas estavam usando máscara
Eu lembro até num jogo de futebol, acho que foi em Londrina, que no estádio lá no Paraná, o pessoal só pedia para entrar com máscara. Isso foi em 2009, teve aquele surto, morreram 50 mil pessoas, né? E aí controlou, teve a vacina, o governo agiu rápido, né? O Ministério da Saúde agiu rápido, e foi uma coisa mundial, né? Foi uma coisa também mundial, mas não tão grande, né? Igual, não tão volumosa, vamos dizer assim, né? Igual essa que está sendo agora em 2020, que foi a pandemia do coronavírus. E o Marcelo falou uma coisa que é verdade, colocar ali uma possível fundo pandemia daqui para frente, porque a gente não sabe quando é que vai acontecer outra, né? As coisas estão vulneráveis. Tivemos em 1920, há 100 anos atrás, uma pandemia da gripe espanhola. Estamos tendo uma agora em proporções, né, nas mesmas proporções, mas tivemos outras aí, né? Pandemia até da febre amarela, da dengue, né? Ou epidemia, né? Vamos dizer assim, né? Epidêmico, negócio epidêmico, colocar ali um fundo, caso houver precisar do dinheiro, e deixar já pré-criado, não cobrar, e quando vier a pandemia, se o dia vier, se Deus quiser não vem, a gente não está desejando que venha, mas a gente não pode controlar os vírus, né? Os vírus, eles aparecem, então, só o cientista para dizer por que aparecem esses vírus todos, e apareceu a gente cobrar dos moradores despesas, porque teve despesa com álcool gel, teve despesa com luva, com máscara, material de limpeza. Teve gente que triplicou o custo de material de limpeza, gastava 300, 400, 500 reais, passou a gastar 1.500 reais de material de limpeza depois da pandemia, lá para abril, maio de 2020, e por aí vai, né? Eu acho que tem como a gente pensar nisso daí e deixar lá pré-programado. E não sei se o Marcelo quer complementar alguma coisa. Marcelo, queria que você falasse... eu acho que vai como dica para muitos que nos escutam. Uhum. Pode falar. Bom? Tá. Não, só recordando essa questão da linha, né, chamada pandemia, para alguns condomínios, isso pode ficar extremamente ser importante escrever, né, custo mensal com pandemia, ou Covid, ou qualquer coisa assim. Em alguns, como a Josiana falou, ele pode ficar dentro de diversos, então cada síndico ele observa a realidade, porque às vezes não vai ter tanto impacto, mas em regra é importante todos saberem que, contabilmente falando, o grupo diversos, né, outras contas, demais, tudo isso que é abrangente, ele suporta até 10% do total, né, do grupo total da conta, não pode ser mais do que isso, senão ele perde o sentido de ser diversos. Então, se de repente só colocar diversos, outros, demais contas, já é suficiente, né, para prédios maiores. Prédios menores, tem que ser tudo na ponta da unha. Com certeza. Marcelo, estamos já indo para a fase final aqui, eu queria falar com vocês dois a respeito do trabalho de vocês, né? Está aqui o site do Marcelo, né, para vocês poderem conhecer o trabalho do Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho, como é que você começou, o que te levou a vir ao mercado condominial, né? E convidar o pessoal aí para entrar no teu site, né? Ok, Sérgio. Então, eu, como formação, eu sou contador, trabalhei 19, 20 anos com auditoria interna e externa, e nos últimos 3 anos que eu atuava na Casas Bahia, eu fui síndico no meu prédio, né, um prédio de 168 apartamentos, e comecei toda a minha carreira ali. E foi nesse período que eu fiz o curso com o Sérgio, na época, Shaddai, e daí comecei a trabalhar, né, estou há 8 anos nessa área, e é sempre um desafio, realmente, é uma outra pegada, como a gente fala, né? Não tem rotina, né? Sentimento. Eu acho que travou, né? Tava o lápis que estava na sua mão, ia para casa, no dia seguinte continua. E, agora porém, pode falar, agora com essa nova área, porém com essa nova área, a gente sai pelo portão e tudo continua, né? O celular pode tocar, o WhatsApp pode ser, né, acionado,
Então, muitas situações, né, as pessoas, o morador, né, faz a gente entender muita realidade do que é essa área, porque ao mesmo tempo que existe essa necessidade de informação de alguém, que no caso é o síndico, também existe aquele exagero da necessidade da informação, né? Por exemplo, teve uma falha no portão e o porteiro está lá, aí ele manda mensagem para o síndico, quando que vai resolver? Acabou a energia na rua e pergunta para o síndico quando que ela volta. Não existe relação entre o síndico e a Eletropaulo, né, a Enel, não existe. Então, o morador também acaba vendo um conforto perguntar para alguém, e se ele não responder no dia da assembleia, ele vai ser questionado. Pô, esse cara não responde o que eu pergunto, a energia faltou, queimou a peça aqui do meu apartamento, e ele nem se deu conta com isso, né? Então, desafios, né? Olhar cada vez constante, muitas vezes para fatos diferentes ou fatos repetitivos. Tá certo. Josiana Gonçalves, aí com o site novo, wernecgonçalves.com.br. Me conte um pouco mais como é que está aí o andamento da sua vida como síndica e os projetos futuros aí também. Então, Sérgio, a minha formação primária, né? Eu venho da área do direito, né? Com 20 anos de advocacia. E estou paralelamente desenvolvendo a área de síndico, né, de gestora condominial, após eu ter tido o interesse de saber e compreender e entender a questão da gestão condominial como síndico. Então, fiz lá o curso com você e passei a estudar, pesquisar, né, e verificar toda essa área que requer uma demanda e um conhecimento grande, porque é extremamente dinâmico. Estamos falando de aspecto administrativo e humano, né? Financeiro, contábil e a vida, né, daquelas pessoas ali naquele microcosmo que eu falo, que é o condomínio, dentro daquela sua realidade, e que o síndico tem que procurar entender as necessidades ali daquela região ali do condomínio para poder atender e buscar levar soluções para eles, porque muitas das vezes a pessoa vê o problema, mas não vê a solução, e precisa de alguém com um olhar técnico, alguém com um olhar que leve essa solução para eles, né? Um olhar experiente, né? Isso. Buscando, a gente tem que buscar deles informações, né? E eu costumo dizer que se há problema, há solução. Se não tiver solução, é que não tem problema. Então, buscar essas informações dos problemas que eles enfrentam e que eles gostariam que fosse melhorado e implementar. Eu trabalho muito com um procedimento. O meu sócio, o Paulo Sérgio Werneck, também, ele vem da área da aviação, ele é um piloto de aeronaves, então a gente compara o condomínio às vezes a um avião que precisa decolar e todos... A emoção é a mesma, né? Tem que estar ali redondinhos, né? Com cada um ali dentro da sua função para poder resolver o que se depara no dia a dia, e ocorre porque o condomínio é um organismo vivo e pulsante. Então, ali, desde a hora que amanhece e vira a noite, está ali, né, funcionando, e ele tem que funcionar, né? Os procedimentos que a gente desenvolve são muito importantes nesse sentido, porque quando ocorre um problema, o próprio funcionário já sabe o que tem que fazer e como fazer, e até orientar o morador para levar aquela tranquilidade de que aquilo ali não está à deriva. Tem
tem alguém no controle e os procedimentos estão sendo desenvolvidos. Lógico que, como o Marcelo bem pontuou, tem aquele condômino que sente a necessidade de ir até o síndico. E a gente tem que ter a consciência também que muitas das vezes é num momento de estar ganhando confiança. Como a gente procura pontuar a questão dos procedimentos, eles ficam mais tranquilos. Tanto é que eu já ouvi inúmeras vezes, nesse condomínio, quando acontecia alguma coisa, eu ficava nervosa e sobressaltada, porque eu não sabia como ia ser resolvido e se ia ser resolvido. Hoje eu fico tranquila, o pessoal vai resolver já isso daí. E a gente procura também, sempre com comunicados, orientadores, né, e esclarecedores, levar as informações que são necessárias para trazer essa tranquilidade, né, para o condômino. Então, é algo que a gente prima essa questão dos procedimentos, assim como um princípio na nossa administração. Muito legal, muito bacana. Perfeito. Que bom, que bom. Estamos chegando aí ao final do programa Café com Síndicos. Marcelo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade aqui com a gente. E volte sempre, amigo. Você sabe que a casa aqui é sua, viu? Sérgio, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Prazer em conhecer a Josiana. Ainda não nos tínhamos visto nem conhecido, logicamente, e é sempre um prazer, né? A gente crescer no conhecimento e na aprendizagem. Então, fico aberto aí para próximos eventos. Obrigado. Eu aprendi bastante aqui com vocês dois hoje. Josiana, muito obrigado. Abrilhantou aqui a nossa manhã. Obrigado mesmo. E a primeira vez aqui com a gente, volte sempre, viu? Obrigada, Sérgio, pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Nessa horinha aqui com você e com o Marcelo, que as pontuações que o Marcelo trouxe aqui, juntamente com você, realmente trazem conhecimento, né, para aqueles que estão nos assistindo, e agradeço e estou à disposição para as próximas. Foi realmente muito agradável estar aqui com vocês. Tá joia. A você, teleinternauta, obrigado aí pela sua participação também, está sempre com a gente aqui. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Josiana. Tchau, Marcelo. Valeu. Tchau, Josiana. Tchau, Sérgio. Até mais. Tchau, tchau. Até. Agora, de posse da chave virtual que foi enviada, eu, próximo ao condomínio, por geolocalização, eu consigo entrar no condomínio. Então, eu recebo a minha chave por SMS, eu abro e consigo abrir a porta e entrar. Após a minha entrada no condomínio, o morador que enviou a chave virtual recebe uma notificação via aplicativo e via e-mail da minha chegada. Em todos os nossos projetos é instalado um cadastrador local que vai fazer a captura das biometrias dos usuários remotamente pela central de monitoramento. Instalamos um interfone que vai falar diretamente com a nossa central de monitoramento. A nossa central de monitoramento vai capturar a imagem através dessa câmera e capturar a biometria do usuário previamente cadastrado no sistema através desse leitor biométrico. Isso é feito 24 horas e sem a necessidade de uma pessoa ou um funcionário da atente portaria no local. Se você ficou preso no elevador, está com algum problema, em todos os nossos projetos instalamos um interfone e ele comunica com a nossa central de monitoramento. Então, tem informação do ramal que a pessoa vai ligar, também pode ligar no telefone fixo e também nós ligamos o botão pânico a uma central de alarme para também evitar e ter um backup. Então, se caso falhe o interfone, o botãozinho pânico também vai informar que alguém está preso no elevador. Temos as câmeras e vamos conseguir ligar para a central de manutenção, ligar para o zelador dentro do horário comercial, ligar para o síndico. De alguma forma a atente vai atuar para poder minimizar esses problemas. Em todos os nossos projetos é instalado um botão de emergência local para abertura de portas em caso de uma necessidade de evacuação do prédio. Então eu rompo o lacre, pressiono. Com isso, a porta fica liberada. A central de monitoramento recebe o evento em tempo real de que há algum problema no condomínio.
Para a minha saída do condomínio, eu vou utilizar a mesma chave que eu recebi. Abro a porta. Faz tempo que a gente fala que Deus é brasileiro. Que não é a gente que traça o nosso destino. Como se a responsabilidade pela nossa grandeza não fosse nossa. Fosse de uma força mágica ao nosso redor. A real é que grandeza não é um presente que cai no colo. Porque a grandeza não vem de cima. Vem do nosso esforço, do nosso suor, da nossa vontade. Pensar que grandeza é para os escolhidos é o que te paralisa. Porque grandeza não é para os escolhidos. Grandeza é para todo mundo que decide ir atrás dela. A nossa meta é em 10 anos atingir 320 lojas em todo o Brasil.